Eles me acomodaram na mesa 12, atrás de um arranjo de flores que poderia esconder um pequeno avião, como se eu fosse um parente constrangedor que eles esperavam que desaparecesse no centro da mesa. Sorri docemente e decidi que aquele rapaz encantador não fazia ideia da tempestade que estava prestes a enfrentar. 3 dias depois, ele apareceria na minha porta com papéis que me fariam rir por semanas. Se você estiver lendo isso, deixe um comentário e me diga de onde está assistindo. O que Marcus Torfield não sabia era que aquela viúva indefesa guardava segredos caríssimos. Amanhã começara com tanto otimismo. Eu escolhera minha roupa com a precisão de um mestre de xadrez, um vestido cinza modesto que sussurrava viúva inofensiva, combinado com as pérolas da minha avó para dar a dignidade necessária para não parecer lamentável. Meu cabelo foi arrumado no salão da Marta, nada muito chique, apenas respeitável o suficiente para o casamento da minha filha. Mãe, você está com uma aparência aceitável, disse Emma quando cheguei, já distraída com a crise que a organizadora do casamento estava enfrentando. Aceitável, como um troféu de participação em forma humana. Observei minha filha deslizar por aí com a renda da bisavó, a única coisa linda que nossa família conseguiu manter ao longo dos anos. Ela estava radiante, absolutamente radiante, com aquela energia de noiva recém-casada que faz todos esquecerem temporariamente seus próprios problemas. Mas, à medida que os convidados chegavam, a hierarquia social tornou-se cristalina. Os pais de Marcos chegavam como membros da realeza em visita. Sua mãe, Patrícia, pingando diamantes suficientes para cegar qualquer avião que passasse, percorria o salão com precisão cirúrgica, beijando as pessoas importantes no ar enquanto, de alguma forma, conseguia me olhar como se eu fosse um móvel. Com licença, disse ao acomodador irritado, mostrando a ordem das minhas mesas. Acho que houve um erro delicioso aqui. Mesa 12, senhora. Logo atrás do elemento decorativo. Elemento decorativo, como eles se expressaram diplomaticamente. Eu estava sendo escondida atrás de flores suficientes para abastecer uma funerária. Naveguei até o meu exílio designado, que oferecia uma vista espetacular de absolutamente nada, exceto hibiscos e mosquitinhos. Da minha prisão hortícola, eu podia assistir às festividades se desenrolarem no grande espelho do outro lado da sala. Lá estava eu, Sylvia Hartley, 72 anos de sabedoria acumulada, guardada como o jornal da semana passada. A cerimônia foi linda, e isso eu lhes concedo. Emma flutuou pelo corredor como em um conto de fadas, e Marcos se arrumou impecavelmente em seu terno caro. Mas, durante o coquetel, notei algo fascinante no meu novo genro. Ele tinha sorrisos diferentes, charme extraordinário para os convidados obviamente ricos, polidez praticada para os úteis e completa indiferença para qualquer um que parecesse querer pedir favores em vez de oferecer oportunidades. Senhora Hartley. Virei-me e vi o próprio Marcos se aproximando, munido de seu sorriso mais deslumbrante, aquele reservado para pessoas que ele estava prestes a manipular. Isso não é simplesmente mágico, disse ele, gesticulando para a recepção como se tivesse organizado pessoalmente o pôr do sol. Você deve estar absolutamente explodindo de orgulho. Ah, estou praticamente vibrando de alegria maternal, respondi, com a voz mais doce que um adoçante artificial. Mas, devo dizer, a vista daqui é bastante instrutiva. Ele ou não percebeu a acidez no meu tom de voz ou preferiu ignorá-la como um político experiente. Eu esperava que pudéssemos passar um tempo de qualidade juntos em breve. Para nos conhecermos de verdade. Que revigorante! A maioria das pessoas costuma conseguir isso antes de se casar com alguém da família, mas admiro seu comprometimento em lidar com as coisas em ordem cronológica inversa. Isso me rendeu uma pausa microscópica em seu sorriso, apenas um vislumbre, mas eu a captei como um falcão avistando uma presa. Estava pensando em um jantar esta semana, só nós dois. Tenho algumas ideias fascinantes sobre colaboração familiar. Colaboração familiar. Que deliciosamente sinistro. Bem, eu adoro um bom jantar misterioso. Quinta-feira é trabalho para sua agenda lotada? Perfeito. Conheço este lugar no centro. Muito reservado. Ótimo para conversas significativas. Conversas significativas sobre o quê? Perguntei-me. Minha coleção de selos emocionante. Meus escândalos semanais no clube de bridge? Mal consigo conter minha empolgação, disse eu, abanando-me com o guardanapo como uma bela sulista tendo um ataque de nervos.
Enquanto ele se afastava para encantar clientes mais promissores, vi meu reflexo naquele espelho novamente, uma mulher de cabelos grisalhos, com roupas discretas, sentada sozinha atrás de flores suficientes para abastecer um jardim botânico. Alguém que parecia provavelmente fazer compras com cupons e se preocupar com as contas de aquecimento, exatamente a imagem que eu vinha cultivando há 2 anos. Durante o baile de pai e filha, dei uma escapadinha para retocar o nariz no banheiro feminino de mármore. Naquele santuário chique, retoquei o batom e pratiquei minha inofensiva expressão de viúva idosa no espelho. Quando voltei para minha fortaleza florida, Marcos estava encantando o casal de idosos ao meu lado, os Hendersons, da antiga firma de Robert. Eles estavam devorando sua atenção como se fosse um bolo de casamento. Senhora Hartley, disse ele, cruzando meu olhar quando me sentei, realmente ansiosa por quinta-feira. Eu também, querida. Eu também. Enquanto Emma jogava seu buquê e a noite terminava, observei meu novo genro rondando a sala com a eficiência de um vigarista experiente. Ele claramente tinha planos elaborados se formando naquela bela cabeça. Uma pena para Marcos, eu havia passado 72 anos aprendendo que os oponentes mais perigosos geralmente são aqueles que todos subestimam. E aquela velha viúva estava prestes a se tornar muito, muito perigosa. As consequências pós-casamento duraram exatamente 48 horas antes do show de verdade começar. Emma ligava todos os dias, cada conversa uma sinfonia de tirar o fôlego de felicidade conjugal e de como Marcos a tratava maravilhosamente. Ele é tão atencioso, mãe. Sempre pensando no nosso futuro e na nossa segurança financeira. Segurança. A palavra flutuou em nossas conversas como fumaça diante de uma fogueira. Que lindo, querida. O marido definitivamente deveria pensar em dinheiro constantemente, especialmente no dinheiro dos outros. O que você quer dizer? Nada, querida. Só que planejamento financeiro é tão romântico. Emma não percebeu o sarcasmo, o que provavelmente foi para melhor. A quarta-feira passou lentamente como um procedimento odontológico impossível de remarcar. Passei o dia fazendo atividades emocionantes de viúva, tirando pó dos livros do Robert, removendo flores murchas de rosas e imaginando que meu charmoso novo genro queria discutir enquanto o vinho, sem dúvida, era caro demais. A noite de quinta-feira chegou com todo o entusiasmo de uma auditoria fiscal. Eu me vesti para o meu papel de viúva modesta, um vestido preto simples que sugeria respeitabilidade sem prosperidade, combinado com os brincos de pérola da minha mãe e o relógio quebrado de Robert, que ainda parecia digno à distância. O restaurante que Marcos havia escolhido era um daqueles lugares onde a palavra water é pronunciada com sotaque francês, e os garçons olham para você como se você fosse pessoalmente responsável pela decepção artística deles. Ele já estava sentado quando cheguei, com a aparência de um jovem executivo bem-sucedido. Sylvia, ele praticamente levitou da cadeira. Você está absolutamente radiante. Obrigada, querida. Este lugar é realmente incrível. E era incrível, sim, o tipo de coisa que fazia você se perguntar se cobravam mais pelo privilégio de se sentir inadequado. Pedimos vinho. Ele insistiu em uma garrafa que provavelmente tinha mais sílabas do que meu diploma do ensino médio e se acomodou no que claramente imaginava que seria uma conversa fácil. Então, começou ele, girando o vinho como um sommelier com delírios de grandeza, como você está lidando com a vida sozinho? Ah, brilhantemente. 72 anos de prática fazem com que a maioria das coisas pareça trivial. Claro, claro. Mas às vezes fica muito cansativo. Aquela casa grande, todas aquelas decisões. Ele estava pescando com a sutileza da dinamite em um lago de trutas. Robert sempre dizia que eu tinha opiniões suficientes para 3 pessoas. Então, eu me mantenho completamente entretido. Ele riu, aquele riso ensaiado de sala de reunião que provavelmente fazia maravilhas com investidores e parentes idosos crédulos. Isso é maravilhoso. Mas, falando sério, você não se preocupa com questões práticas? Finanças, questões jurídicas, pessoas que podem se aproveitar da sua generosidade? Lá estava o verdadeiro assunto, disfarçado de preocupação e servido com vinho caro. Devo me preocupar com algo específico, Marcos? Não exatamente preocupada, mas preparada. Você sabe como as coisas podem ficar complicadas, especialmente para alguém na sua situação única. Minha situação única? Como se ser viúva fosse uma condição médica rara. E que situação seria essa, exatamente?
Ele se inclinou para a frente, a voz baixando para aquele tom confidencial que os homens usam quando estão prestes a explicar algo à pequena mulher. Bem, morar sozinho, tomar decisões importantes sem orientação, ser vulnerável a pessoas que podem não ter os seus melhores interesses em mente. Vulnerável a pessoas como ele, presumivelmente. Que atencioso da sua parte se preocupar com a minha vulnerabilidade. Aliás, tenho consultado meu advogado sobre medidas de proteção para pessoas em situações como a sua. Medidas de proteção. Que paternalismo delicioso. De que tipo de proteção estamos falando? Ele enfiou a mão no bolso do paletó com o floreio de um mágico tirando um coelho da cartola. De lá, saiu uma pasta de papel pardo, que ele colocou sobre a mesa como se fosse o Santo Graal. Só alguns papéis básicos. Nada de dramático. Apenas salvaguardas, caso precise de ajuda para tomar decisões importantes. Abri a pasta com o entusiasmo de alguém manuseando uma cobra viva. Procuração, poder de supervisão financeira, autoridade para tomar decisões médicas, controle total disfarçado de preocupação amorosa. Isso é bastante abrangente. Meu advogado é especialista em cuidados com idosos. Ele já cuidou de muitos casos como o seu. Casos como o meu. Eu parecia ser um estudo de caso agora. Que fascinante! E a Emma está ciente dessa iniciativa atenciosa. Ela acha isso brilhante. Sério, Sylvia, só queremos garantir que você esteja protegida de qualquer um que possa se aproveitar da sua natureza crédula. Minha natureza confiante. O garoto realmente tinha feito a lição de casa. Protegida de quem, especificamente? Ah, você sabe, empreiteiros desonestos, consultores de investimentos questionáveis, parentes que podem de repente ficar muito interessados no seu bem-estar. Parentes que poderiam se interessar de repente. A ironia era tão forte que poderia servir de sobremesa. Que premonição da sua parte prever tais problemas. É só bom senso. Essas coisas são muito mais fáceis de resolver antes que surjam complicações. Complicações como eu manter o controle da minha própria vida. Entendo. E isso precisa ser resolvido rapidamente porque o timing é importante nesses arranjos. Quanto mais você esperar, mais questionamentos poderão surgir sobre sua capacidade de tomar tais decisões. Minha capacidade. Ele já estava preparando o terreno para me declarar incompetente. Bem, eu disse, fechando a pasta e colocando as mãos sobre ela como se a estivesse abençoando, isso certamente requer uma análise cuidadosa. O alívio tomou conta de seu rosto, como se tivesse acabado de conquistar um cliente importante. Claro, leve o tempo que precisar, embora meu advogado tenha enfatizado que seria aconselhável agir imediatamente. Ação imediata antes que eu tivesse tempo de pensar ou consultar alguém com células cerebrais funcionais. Com certeza vou querer analisar isso com meu próprio advogado. Seu sorriso brilhou como uma vela ao vento. Seu próprio advogado. Ah, sim. Sei que parece bobo, mas me sentiria mais confortável se alguém explicasse em termos que minha mente simples consiga entender. Sylvia, eu realmente acho que deveríamos finalizar isso hoje à noite. Essas questões funcionam melhor quando tratadas com eficiência. Com eficiência antes que eu tivesse tempo de perceber que estava sendo roubado. Tenho certeza de que seu tabelião entenderá que decisões importantes não devem ser tomadas às pressas. Meu o quê? Seu tabelião? Você trouxe um, não é? Parece tão preparado para todo o resto. A máscara caiu completamente. Como você soube do tabelião? Palpite de sorte. Você me parece alguém que planeja com antecedência. Marcos me encarou por um longo momento, provavelmente tentando determinar se eu era genuinamente ingênuo ou se estava resistindo ativamente ao seu golpe. Claro, disse-lhe finalmente. Leve o tempo que precisar. Mas seus olhos diziam algo completamente diferente. Seus olhos diziam que ele tinha acabado de brincar com a velha viúva inofensiva. Que pena para Marcos. A velha viúva inofensiva estava apenas começando a brincar com ele. O fim de semana passou com uma calma enganosa, mas eu podia sentir a impaciência de Marcos crepitando pelas linhas telefônicas como eletricidade estática. Emma ligou 2 vezes, ambas perguntando casualmente sobre aquela papelada útil que Marcos te mostrou. Ainda pensando nisso, querida? Ele só está tentando ajudar, mãe.
Ele entende muito de assuntos jurídicos. Questões legais como roubo eram apenas mais um item na lista de verificação de desenvolvimento profissional. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação que confirmou minhas suspeitas sobre a verdadeira natureza do meu charmoso genro. Silvia, é o Marcos. Espero que você tenha tido tempo para pensar sobre a nossa conversa. Ah, não tenho pensado em muito mais nada. Maravilhoso. Eu esperava que pudéssemos nos encontrar novamente esta semana. Tenho algumas informações adicionais que podem ajudar a esclarecer as coisas. Informações adicionais, mentiras mais sofisticadas, provavelmente. Que atencioso. Mesmo o restaurante? Na verdade, eu estava pensando em um lugar mais reservado. Talvez na sua casa. Eu poderia levar alguns documentos que seriam mais fáceis de analisar em um ambiente confortável. Minha casa, onde ele poderia me pressionar sem testemunhas. Que tipo de documentos? Apenas alguns exemplos de como esses arranjos ajudaram outras famílias. Histórias de sucesso, pode-se dizer. Histórias de sucesso sobre idosos que entregaram sua independência a predadores charmosos. Parece fascinante. Quarta-feira à noite. Perfeito. Por volta das 7. Quarta-feira chegou rápido demais. Passei os dias seguintes fazendo o que eu fazia de melhor, observando e planejando. Se Marcos quisesse jogar na minha casa, eu me certificaria de que o jogo fosse manipulado a meu favor. Na quarta-feira à noite, preparei-me para a batalha, um vestido cinza simples, joias mínimas, o traje perfeito para uma mulher prestes a cair em uma armadilha caríssima. Marcos chegou pontualmente às 7, munido de sua maleta e seu sorriso mais confiável. Silvia, muito obrigada por concordar em nos encontrar aqui. Sei que toda essa situação pode ser avassaladora. Ah, não estou nem um pouco impressionado. Na verdade, estou achando bem educativo. Ele se instalou na minha sala como se pertencesse àquele lugar, espalhando documentos pela minha mesa de centro com eficiência praticada. Trouxe alguns estudos de caso de famílias que se beneficiaram desses arranjos. Acho que você os achará reconfortantes. Que atencioso. Mas antes de discutirmos as histórias de outras pessoas, tenho algumas perguntas sobre a sua. Minha história. Sim. Estou curioso sobre sua formação, suas qualificações para gerenciar a vida de outras pessoas. Sua expressão confiante vacilou ligeiramente. Bem, eu tenho vasta experiência empresarial. Em que área? Gestão de investimentos. Principalmente. Para qual empresa? Agora trabalho de forma independente. E antes disso, trabalhei em vários cargos em serviços financeiros. Várias posições. Que vagamente delicioso. Há quanto tempo você aconselha idosos sobre suas decisões financeiras? Eu não chamaria isso de aconselhamento, exatamente. É mais como um planejamento de proteção. E quantos idosos você protegeu? Algumas. Famílias que precisavam de orientação. A orientação que eles solicitaram ou a orientação que você sugeriu que eles precisavam? A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio da minha avó. Silvia, acho que pode haver algum mal-entendido sobre minhas intenções. Ah, eu entendo perfeitamente suas intenções. O que me interessa são seus métodos. Meus métodos? Para identificar alvos vulneráveis, para ganhar sua confiança, para convencê-los a abrir mão de seus direitos. Eu nunca iria. Nunca o quê, Marcos? Nunca atacar viúvas idosas. Nunca manipulá-las com falsa preocupação. Nunca roubar a independência delas sob o pretexto de proteção. Sua máscara rachava como tinta velha. Você está fazendo acusações sérias. Estou fazendo observações sérias sobre um predador sério que cometeu um erro grave. Que erro? Sorri, canalizando cada resquício de aço que Robert já vira em mim. Presumindo que eu fosse apenas mais uma viúva indefesa. Silvia, acho que você está confusa. Não estou nem um pouco confuso. Sei exatamente o que você está tentando fazer. A questão é se você sabe o que estou prestes a fazer. O que você está falando? Estou falando do fato de que gravei esta conversa. Estou falando do investigador particular que documentou suas atividades.
estou falando do advogado que está preparando acusações criminais. A cor sumiu do seu rosto como se alguém tivesse desligado a tomada. Você não pode provar nada. Posso provar tudo. Seus problemas financeiros, suas dívidas, seu padrão de perseguir mulheres idosas, tudo isso. Isso é impossível, não é? Diga-me, Marcos, quanto você deve em dívidas de jogo? Ele ficou imóvel. Como você sabe disso? Eu sei tudo sobre você, inclusive o fato de que você não é meu primeiro admirador. O que você quer dizer? Quer dizer, você não é o primeiro jovem charmoso que tentou me separar dos meus bens. A diferença é que, desta vez, eu estava preparada. Preparado como? Levantei-me, minha voz se transformando num sussurro capaz de cortar vidro. Preparada para destruir qualquer um que tente roubar o que meu marido levou 40 anos construindo. Você não entende. Estou desesperada. Eu preciso. Você precisa sair agora, antes que eu chame a polícia. Sylvia, por favor. Podemos dar um jeito. A única coisa que estamos decidindo é se você sai voluntariamente ou algemado. Marcos juntou seus papéis com as mãos trêmulas, enquanto seu plano cuidadosamente construído desmoronava ao seu redor como um castelo de cartas em um furacão. Isso não acabou. Sim, eu disse, pensando nos segredos de Robert que esperavam no porão, é isso mesmo. Depois que ele foi embora, servi-me de uma taça do melhor vinho de Robert e sentei-me na minha cozinha silenciosa. Amanhã, eu desceria ao porão e abriria aquele cofre velho. Amanhã, eu descobriria exatamente quais armas meu marido havia me deixado. Esta noite, eu saborearia a expressão de pânico nos olhos de Marcus Torfield quando ele percebesse que tinha escolhido a viúva errada para se meter. Alguns predadores aprenderam tarde demais que às vezes a presa tem dentes maiores que os do caçador. Na quinta-feira de manhã, eu estava no topo da escada do meu porão, segurando a chave de Robert, com o coração batendo forte de ansiedade e medo. Durante 2 anos, evitei esse momento, aflita demais para encarar quaisquer segredos que meu marido tivesse deixado para trás. Marcus Torfield acabará de me dar um excelente motivo para superar minha relutância. O porão cheirava a papel velho e a colônia de Robert, o perfume ainda impregnado em suas roupas penduradas num canto. Sua mesa estava exatamente como ele a deixará, palavras cruzadas, porta-copos manchados de café, os óculos de leitura que ele usará por 40 anos. O cofre estava escondido atrás de um painel que eu nunca tinha notado, camuflado para parecer parte da parede de concreto. Robert sempre fora mais esperto do que deixava transparecer. Lá dentro, encontrei documentos que fizeram minhas mãos tremerem, extratos bancários mostrando contas das quais eu nunca tinha ouvido falar, registros de investimentos abrangendo décadas, documentos legais estabelecendo fundos fiduciários e proteções que eu nem sabia que existiam. E, bem no fundo, uma carta com a caligrafia familiar de Robert que mudou tudo. Minha querida Sylvia, dizia, se você está lendo isso, significa que eu parti e alguém está tentando se aproveitar do seu coração generoso. Sinto muito por não ter lhe contado sobre o dinheiro, 33 milhões de dólares, devidamente protegidos e inteiramente seus. Vivi modestamente para que pudéssemos morrer ricos e escondi nossa riqueza para que você estivesse a salvo de predadores, exatamente como quem a levou a abrir este cofre. 33 milhões de dólares. Sentei-me pesadamente na velha cadeira de Robert, com os números flutuando diante dos meus olhos. 33 milhões de dólares, mais dinheiro do que eu conseguiria gastar em 10 vidas. A carta continuava: há um cartão de visita neste envelope para Carol Peterson. Ela cuidou de tudo desde que fiquei doente. Ela sabe das ameaças que você pode enfrentar e tem instruções para ajudá-lo a se defender. Não deixe ninguém roubar o que passei 40 anos construindo para você. Use cada centavo, se necessário. Faça-os se arrependerem do dia em que decidiram mexer com a minha esposa. Encontrei o cartão da Carol e liguei imediatamente. Escritório de Advocacia Peterson. Aqui é Sylvia Hartley. Acredito que meu marido, Robert, providenciou sua assistência. Senhora Hartley, estou esperando sua ligação há 2 anos. Pode vir hoje? Quão breve? Que tal agora mesmo? O escritório de Carol Peterson não se parecia em nada com os aposentos jurídicos abafados que eu esperava, moderno, iluminado, com fotos de família espalhadas entre os diplomas de direito. Ela era mais jovem do que eu imaginava,
talvez uns 50 anos, com um olhar aguçado e um aperto de mão capaz de quebrar nozes. Sylvia, sente-se, por favor. Robert me disse que esse dia poderia chegar. Que dia? O dia em que alguém tentou te manipular para que abrisse mão dos seus direitos. Ela espalhou documentos pela mesa, documentos de fundos fiduciários, registros de investimentos, proteções legais com as quais eu jamais sonhara. Seu marido foi notavelmente presciente. Ele previu que alguém se aproximaria de você 2 anos após sua morte, provavelmente por meio de conexões familiares, tentando obter o controle do que presumiam ser bens modestos. Mas eles não são modestos. Não, não são. 33 milhões de dólares, totalmente protegidos por um fundo irrevogável. Você controla tudo, mas ninguém mais pode acessar, mesmo que tenha obtido procuração. Mesmo que eu assinasse os papéis do Marcos. Mesmo assim, Robert projetou isso especificamente para proteger você exatamente desse tipo de manipulação. Recostei-me, sentindo como se estivesse enxergando minha vida com clareza pela primeira vez em 2 anos. Então, Marcos não pode tocar em nada disso. Marcos não pode tocar em um centavo. Mas, mais importante, agora você tem os recursos para garantir que ele nunca mais tente isso. O que você quer dizer? Carol deu um sorriso que parecia quase predatório. Quer dizer, vamos destruí-lo tão completamente que ele passará o resto da vida alertando outros predadores sobre os perigos de subestimar viúvas. Como? Acusações criminais por tentativa de fraude, ações civis por danos e vamos investigar todas as transações financeiras que ele fez nos últimos 5 anos. Isso é legal? Perfeitamente legal. Quando alguém tentar fraudar você, descobriremos de onde veio o dinheiro dele, para onde foi e a quem mais ele deve. Exporemos toda a operação dele. Operação? Ah, sim. Homens como Marcos não trabalham sozinhos. Existe toda uma rede de pessoas que tem como alvo vítimas idosas. Vamos encontrar todos eles. Pensei em Emma, nas lágrimas dela quando falou das dívidas de Marcos, no cuidado que ele tinha com nós dois. O que vai acontecer com o casamento da minha filha? Isso é com a Emma. Mas ela tomará essa decisão com informações completas, em vez de mentiras e manipulação. E o dinheiro permanece em segredo até que você decida o contrário. A beleza do plano do Robert é que você pode viver exatamente como sempre viveu ou pode comprar um iate amanhã. A escolha é sua. Recolhi os documentos do fundo, sentindo como se estivesse segurando um raio nas mãos. Quando é que vamos começar a revidar? Já começamos. No momento em que você entrou no meu escritório, Marcos Torfield se tornou um alvo em vez de um caçador. Enquanto dirigia para casa, não conseguia parar de pensar na carta de Robert. Ele sabia que isso aconteceria. Ele se preparou para isso. Ele me armou para uma guerra que eu nem sabia que estava por vir. Mas, mais do que isso, ele me deu permissão para vencer. Naquela noite, Emma ligou. Mãe, o Marcos parece muito chateado com alguma coisa. Ele não quer me contar o que aconteceu na sua reunião. Tivemos uma conversa fascinante sobre seus planos para o meu futuro. Que tipo de planos? O tipo que acha que sou burro demais para me proteger. Mãe, ele só está tentando ajudar. Querida, há coisas sobre o seu marido que você não sabe. Coisas sobre as finanças da nossa família que você não sabe. Amanhã, acho que é hora de você descobrir a verdade. Que verdade? A verdade sobre o que seu pai realmente me deixou e a verdade sobre o que farei com qualquer um que tentar roubá-lo. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Mãe, você está me assustando. Ótimo. Já era hora de alguém nesta família se assustar de verdade. Depois que Emma desligou, sentei-me na cozinha segurando a carta de Robert, pensando nos 33 milhões de dólares e na guerra que ela estava prestes a me comprar. Marcos Torfield achou que estava caçando uma viúva indefesa. Estava prestes a descobrir que havia entrado no covil de um dragão muito rico e furioso. E dragões não negociam com ladrões. Eles os incineram. A manhã de sexta-feira chegou com o telefonema de Carol Peterson e a doce promessa de vingança profissional. Encontrei uma advogada especializada em processar fraude contra idosos. Ela quer se encontrar com você hoje. Quão breve? Esta tarde. Ela está muito interessada no caso do Marcos.
Por quê? Porque ela acha que ele faz parte de uma operação maior. Se conseguirmos provar isso, podemos derrubar toda a rede. A reunião da tarde aconteceu no escritório do promotor público, onde conheci Sarah Shane, uma promotora de olhar aguçado que parecia ter comido fraude de seguros no café da manhã. Senhora Hartley, conte-me sobre a abordagem do seu genro. Expliquei ela cada conversa, cada manipulação, cada mentira cuidadosamente elaborada que Marcos contou para mim e para Emma. Padrão clássico, disse ela, anotando. Conexão familiar, pressão financeira, urgência para assinar documentos. Ele já fez isso antes. Como você pode dizer? Porque amadores cometem erros. Marcos sabia exatamente quais botões emocionais apertar, quais frases jurídicas usar, como estruturar o cronograma. Essa é a profissão dele. Então, o que fazemos? Preparamos uma armadilha. Fazemos com que ele pense que venceu. Depois, documentamos tudo o que ele fizer em seguida. Carol se inclinou para a frente. Que tipo de armadilha? A senhora Hartley liga para ele, diz que reconsiderou e quer prosseguir com a assinatura dos papéis. Registramos tudo, a resposta dele, as instruções, o cronograma. E então o prendemos no momento em que ele traz um tabelião para testemunhar a assinatura. Sorri, pensando no desespero de Marcos, em suas dívidas de jogo, na certeza absoluta de que havia manipulado uma viúva indefesa. Quando é que vamos acionar essa armadilha? Segunda-feira. Isso nos dá o fim de semana para montar o equipamento de gravação e coordenar com a polícia. No sábado, passei o dia me preparando para a apresentação da minha vida, praticando minha voz de viúva grata, ensaiando minhas falas sobre me sentir mais segura com a proteção de Marcos. No domingo, Emma apareceu, parecendo preocupada e confusa. Mãe, o Marcos anda estranho. Ele fica perguntando sobre as finanças do papai, se vocês têm contas ou investimentos ocultos. O que você disse a ele? Que eu não sei nada sobre o seu dinheiro. Mas, mãe, por que ele está tão interessado? Olhei para minha filha, linda, confiante, completamente alheia ao fato de o marido ser um predador caçando sua mãe. Porque ele precisa de dinheiro mais desesperadamente do que você imagina. Quão desesperadamente? Desesperadamente o suficiente para roubá-lo da mãe de sua esposa. Emma me encarou. Você acha mesmo que ele está tentando te roubar? Eu sei que sim. A questão é se você está pronto para ver provas. Que tipo de prova? O tipo de coisa que vai destruir seu casamento, mas salvar sua mãe. Emma ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ela disse: mostre-me. Na segunda-feira de manhã, liguei para o Marcos com a apresentação da minha vida. Marcos, é a Sílvia. Estava pensando na nossa conversa. Ah! Sua voz estava cuidadosamente controlada, mas eu conseguia ouvir a excitação por baixo. Acho que você tem razão. Preciso mesmo de proteção. Gostaria de prosseguir com esses papéis. O alívio em sua voz era audível. Que maravilha, Sílvia. Quando seria conveniente? O mais rápido possível. Este fim de semana me fez perceber o quão vulnerável eu realmente sou. Perfeito. Posso ter tudo pronto até esta tarde. Esta tarde. Deixei um tom de confusão envelhecida transparecer na minha voz. Não é bem rápido. Essas coisas funcionam melhor quando tratadas com eficiência. Vou levar meu tabelião. Vamos assinar tudo e você estará completamente protegido. Protegida dele. Bem, se você acha que é melhor, eu acho. Digamos às 15 horas na sua casa. 3 horas parece perfeito. Depois que desliguei, Carol assentiu em aprovação, de onde estava monitorando o equipamento de gravação. Ele mordeu a isca completamente. E agora? Agora esperamos que ele se enforque com a própria corda. Exatamente às 3 horas, Marcos chegou com sua maleta, seu tabelião e seu sorriso mais confiável. Câmeras escondidas registraram tudo enquanto ele espalhava documentos sobre a minha mesa de centro. Sílvia, nem sei como descrever o alívio que estou sentindo por você estar tomando essa decisão. Percebi que você estava certa sobre os perigos. Uma velha como eu precisa de orientação. Exatamente. Agora, esses documentos darão a Emma e a mim autoridade para proteger seus interesses.
todos os meus interesses. Tudo isso, decisões financeiras, escolhas médicas, arranjos de moradia, tudo. Acomodações. Ele já estava planejando me deixar em algum lugar conveniente. E isso precisa ser autenticado hoje por quê? Porque atrasos criam complicações. Quanto mais cedo implementarmos isso, mais cedo você estará protegido. Peguei a caneta, deixando minha mão tremer levemente. Isso é bem avassalador. Eu sei que parece complicado, mas acredite em mim, isso é o melhor para todos. Confie nele, o homem que estava roubando minha vida enquanto prometia protegê-la. Assinei a primeira página e então parei. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que acontece com meu dinheiro depois que eu assinar isso? Seu dinheiro será administrado profissionalmente. Chega de se preocupar com investimentos, contas ou decisões financeiras. Por quem? Por pessoas com experiência, pessoas que entendem dessas coisas. Pessoas como você. Pessoas como Emma e eu, sim. Assinei a segunda página. E se eu mudar de ideia depois? Bem, isso dependeria do seu estado mental no momento. Esses arranjos são feitos para serem permanentes. Permanente, como uma sentença de prisão perpétua. Entendo. Assinei a terceira página. Marcos, tem uma coisa que eu preciso mencionar. O que é isso? Acho que pode haver mais dinheiro do que você imagina. Seus olhos brilharam como na manhã de Natal. Mais dinheiro? Robert talvez tivesse algumas contas que eu desconhecia. Investimentos ocultos, talvez. Quanto mais dinheiro, Sylvia? E lá estava a ganância, o desespero, a confirmação absoluta de que aquilo nunca foi para me proteger. Não tenho certeza. Talvez quantias significativas. As mãos de Marcos tremiam de verdade. Significativo como? Bem, eu disse, largando a caneta sem assinar a última página, é aí que as coisas ficam interessantes. O que você quer dizer? Sorri, pensando em 33 milhões de dólares e na armadilha que tínhamos acabado de armar. Quer dizer, você está preso, Marcos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Os policiais saíram de seus esconderijos enquanto o rosto de Marcos empalidecia de choque e terror. Você não pode. Eu consigo. Eu consegui. E agora você vai aprender o que acontece com predadores que caçam a presa errada. Enquanto levavam o algemado, ouviu gritando sobre armadilhas e desafios legais. Mas tudo o que ouvi foi o som da justiça sendo feita, com uma parcela de 33 milhões de dólares em vingança. A notícia foi divulgada naquela noite, empresário local preso em operação de fraude contra idosos. A caminhada de Marcos como um criminoso foi transmitida em todos os canais, seu rosto uma máscara de descrença e raiva. Emma chamou, soluçando. Mãe, o que você fez? Eu me protegi da tentativa do seu marido de roubar minha independência e meus bens. Mas a prisão, as acusações, isso irá destruí-lo. Bom. Era esse o ponto. Como você pode ser tão frio? Como você pode defender um homem que estava planejando sistematicamente roubar sua mãe? Emma apareceu uma hora depois, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentei-a e toquei a gravação da confissão de Marcos, cada palavra gananciosa, cada manipulação calculada, cada momento em que ele revelou sua verdadeira natureza. Ele ia me internar no asilo, querida. Ia roubar tudo o que seu pai me deixou e convencer todo mundo de que eu era senil demais para reclamar. Mas ele me ama. Ele adora o que achou que você poderia dar a ele. Há uma diferença. Mostrei a ela os registros financeiros que Carol havia descoberto, as dívidas de jogo, os negócios falsos, a perseguição sistemática a viúvas idosas. Esta não é a primeira vez dele, Emma. Você é casada com um predador profissional. Ela encarou as evidências, com o rosto alternando entre negação, raiva e desgosto. O que eu devo fazer agora? O que você quiser, mas faça isso com informações completas, não com mentiras e manipulação. Na terça-feira, o pai de Marcos, pomposo e furioso, disse: Sylvia, você destruiu a vida do meu filho por causa de um mal-entendido. Eu expus o comportamento criminoso do seu filho. Há uma diferença. Ele estava tentando te ajudar.
Ele estava tentando me roubar. As gravações não mentem. Isso é vingativo, cruel. Isto é justiça. Seu filho escolheu atacar mulheres idosas. Agora ele vai sofrer as consequências. Na quarta-feira, ocorreu a audiência de fiança de Marcos, onde ele tentou se apresentar como um familiar preocupado que havia sido seduzido por uma viúva paranoica. O juiz não ficou impressionado. Senhor Torfield, as evidências sugerem uma tentativa sistemática de fraudar um familiar idoso. A fiança foi fixada em $500.000. $500.000, dinheiro que Marcos não tinha. Ele ficaria preso até o julgamento. Na quinta-feira, Carol me visitou com atualizações que deixaram meu café da manhã ainda mais gostoso. O FBI está interessado no caso do Marcos. Eles acham que ele está ligado a uma rede de fraudes envolvendo idosos em vários estados. Quão grande? Potencialmente dezenas de vítimas, milhões em ativos roubados. Se conseguirem desmascarar Marcos, podem acabar com toda a operação. Ele irá cooperar? Depende de quanto tempo de prisão ele vai pegar. 20 anos costumam deixar as pessoas muito falantes. 20 anos. Marcos estaria na meia-idade quando saísse, supondo que sobrevivesse tanto tempo na prisão. Sexta-feira trouxe a decisão de Emma. Ela entrou com o pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis e fraude emocional. Não posso continuar casada com alguém que tentou roubar minha mãe, disse ela ao advogado. E a casa, os carros, o estilo de vida que ele proporcionava? Tudo comprado com dinheiro emprestado e falsas promessas. Não quero nada que tenha vindo dos seus planos. Emma voltou para a cidade e encontrou um apartamento perto do meu. A experiência a transformou, a tornou mais forte, mais desconfiada, mais consciente de como as pessoas podem ser manipuladas. Eu me sinto tão estúpida, ela disse uma noite enquanto estávamos sentados na minha varanda. Você confiou em alguém que amava. Isso não é burrice. É humano. Mas todos os sinais estavam lá: o estilo de vida caro, as respostas vagas sobre dinheiro, o interesse repentino em você depois que ficamos noivos. Ele era muito bom no que fazia. Manipuladores profissionais são treinados para explorar a confiança. Como você sabia? No começo eu não sabia, mas seu pai me deixou recursos, ferramentas para revidar quando alguém tentasse roubar o que ele construiu. Que tipo de recursos? Olhei para minha filha, perguntando-me se ela estaria pronta para a verdade sobre o legado de Robert. O tipo de legado que transforma viúvas indefesas em inimigas muito perigosas. Mãe, quanto dinheiro exatamente o papai deixou para você? O suficiente para destruir qualquer um que tente roubá-lo. O julgamento começou em setembro. O advogado de Marcos tentou todas as defesas: incapacidade reduzida, armadilha, mal-entendido familiar. Nada funcionou. As provas eram contundentes. As gravações eram contundentes. O padrão de perseguir vítimas idosas era inegável. Quando tocaram o áudio de Marcos discutindo meu estado mental e seus planos para o controle permanente dos meus bens, até o próprio advogado dele pareceu enojado. O júri deliberou por 47 minutos. Culpado de todas as acusações. Na sentença, o juiz olhou para Marcos com desprezo. Senhor Torfield, o senhor sistematicamente visou idosos vulneráveis, destruiu sua independência e roubou suas economias. O senhor se aproveitou da confiança, explorou relacionamentos familiares e não demonstrou remorso pelas vidas que destruiu. O tribunal o sentencia a 18 anos de prisão federal. 18 anos. Marcos teria 55 anos quando saísse, supondo que alguém contrataria um ex-presidiário com uma condenação por fraude contra idosos. Enquanto o levavam, ele me olhou com puro ódio. Isso não acabou, velha. Sorri docemente. Sim, é. Depois do julgamento, Carol e eu comemoramos no mesmo restaurante onde Marcos tentou me manipular pela primeira vez. Você percebe que se tornou uma espécie de lenda nos círculos do direito do idoso, disse ela, erguendo sua taça de vinho. Como assim? Você é a viúva que reagiu e venceu. Você inspirou outras vítimas a se apresentarem, outras famílias a interrogar parentes suspeitos. Ótimo. Ninguém deve sofrer o que Marcos planejou para mim. O que vem a seguir para você? Pensei em Emma reconstruindo sua vida com sabedoria conquistada com muito esforço.
Pensei nas outras vítimas que Marcos havia destruído ao longo dos anos. Pensei na confiança de Robert e no poder que isso me dava para proteger pessoas que não conseguiam se proteger. Em seguida, garanto que isso nunca aconteça com mais ninguém. Como? Usando todos os recursos à minha disposição para caçar predadores antes que eles encontrem sua próxima vítima. Carol sorriu. Parece caro. Eu posso pagar. Naquela noite, sentei-me na cozinha e li a carta de Robert uma última vez. Ele sabia que esse dia chegaria. Ele me preparou para isso. Ele me deu as armas para vencer uma guerra que eu nem sabia que estava sendo travada. Mas, mais do que isso, ele me deu permissão para ser perigosa. Marcus Thorfield aprendeu tarde demais que algumas viúvas revidam, e algumas mordidas são fatais. As consequências da condenação de Marcus trouxeram visitas inesperadas à minha porta. A sogra de Emma, Patrícia, chegou na terça-feira de manhã, transbordando desespero disfarçado de dignidade. Silvia, precisamos discutir esta situação lamentável. Entre, Patrícia. Eu estava pensando quando você ia aparecer. Ela entrou na minha sala como se ainda fosse dona do mundo, mas eu conseguia ver as rachaduras em sua fachada. As joias ainda estavam lá, mas pareciam mais baratas. As roupas de grife estavam perfeitamente passadas, mas um pouco datadas. Essa vingança contra o Marcos já foi longe demais. Vingança? É assim que chamamos processar criminosos agora? Ele cometeu um erro. As pessoas não merecem ter suas vidas destruídas por causa de um erro de julgamento. Um erro. Patrícia, seu filho visou sistematicamente mulheres idosas durante anos. Isso não foi um erro. Era o modelo de negócios dele. Ela se mexeu desconfortavelmente, sua máscara de superioridade caindo. A família está sofrendo por causa das suas ações. A família está sofrendo por causa dos crimes de Marcos. Estamos perdendo tudo, a casa, o negócio, nossa reputação. E lá estava, não preocupação com Marcos, nem remorso pelas vítimas, mas preocupação com a posição social delas. Que trágico. Tenho certeza de que as idosas que Marcos roubou ficariam arrasadas ao saber do seu inconveniente. Você não entende. Temos obrigações, compromissos. Você tinha a obrigação de criar um filho que não atacasse pessoas vulneráveis. Como isso funcionou? A compostura de Patrícia se desfez completamente. O que você quer de nós? Nada. Eu já consegui o que queria. Justiça. Deve haver alguma coisa. Dinheiro? Desculpas públicas. Com certeza, podemos resolver alguma coisa. Observei seu rosto, vendo o desespero que ela tanto tentava esconder. Na verdade, tem algo que você pode fazer. A esperança brilhou em seus olhos. O quê? Desapareça. Mude-se. Mude de nome. Certifique-se de que nenhum membro da sua família jamais tenha como alvo outro idoso. Isso não é razoável. A prisão é irracional. A pobreza é irracional. Perder a independência para um predador é irracional. Meu pedido é perfeitamente razoável. Patrícia foi embora sem dizer mais nada, com sua dignidade em frangalhos. Na quarta-feira, chegou o ex-parceiro de Marcos, um sujeito desonesto chamado Richard, que aparentemente coordenava a rede de fraudes contra idosos. Senhora Hartley, acho que podemos nos ajudar. Duvido muito disso. Tenho informações sobre outras vítimas, nomes, valores roubados, métodos usados, informações que podem ajudá-lo a recuperar as perdas em troca de quê? Clemência para Marcos? Talvez uma pena reduzida, liberdade condicional antecipada? Eu ri mesmo da audácia dele. Richard, deixa eu explicar uma coisa. Eu não negocio com criminosos. Eu os destruo. Você está cometendo um erro. Podemos ser aliados valiosos. Vocês podem ser presos valiosos, o que, coincidentemente, é exatamente o que vocês estão prestes a se tornar. Liguei para Carol imediatamente depois que ele saiu. Na sexta-feira, Richard estava sob investigação federal por seu papel na rede de fraudes. Na semana seguinte, surgiu um desfile de associados de Marcos, cada um tentando negociar para se livrar da acusação,
corretores imobiliários que ajudaram a lavar dinheiro roubado, advogados que prepararam documentos fraudulentos, funcionários de banco que ajudaram a transferir ativos. Um por um, enviei todos para Carol e o FBI. Você está construindo uma reputação e tanto, observou Carol durante uma de nossas reuniões semanais. Estão se espalhando boatos de que ter você como alvo foi o erro fatal do Marcos. Ótimo. O medo é um excelente impedimento. O promotor federal diz que seu caso vai revolucionar a maneira como eles lidam com redes de fraude contra idosos. Como assim? Geralmente, eles pegam uma ou duas pessoas e consideram isso uma vitória. Seu caso está dando a eles acesso a uma organização criminosa inteira. E as outras vítimas, 37 confirmadas até agora, com mais se apresentando a cada semana. Danos totais acima de 12 milhões de dólares. 12 milhões de dólares roubados de idosos que confiaram na pessoa errada. Podemos reaver o dinheiro deles? A maior parte. As leis federais de confisco de bens são muito favoráveis quando há envolvimento de empresas criminosas. E quanto ao Marcos especificamente? Seus bens pessoais estão sendo liquidados, a casa, os carros, as joias, tudo. Tudo será distribuído entre as vítimas, incluindo você. Você não foi realmente vítima financeiramente, já que nunca assinou os papéis. Então a minha parte vai para as outras vítimas. Sylvia, isso pode custar centenas de milhares de dólares. Eu posso dispensá-lo. Naquela noite, Emma veio jantar, com uma aparência mais saudável do que nos últimos meses. O divórcio é definitivo, anunciou. Como você está se sentindo? Livre. Aterrorizada. Mas livre. Apavorado com o quê? De cometer o mesmo erro novamente, de confiar na pessoa errada. Emma, o que Marcos fez com você não foi culpa sua. Mas eu o trouxe para nossa família. Dei a ele acesso a você. E quando você descobriu a verdade, escolheu a justiça em vez do conforto. Isso exige coragem. Já lhe ocorreu que você poderia estar em perigo? Que os associados de Marcos poderiam tentar retaliar? Sorri, pensando nas medidas de segurança que Carol me ajudou a implementar, nas conexões com as autoridades, na natureza pública da minha vitória. Deixe-os tentar. Não sou a viúva indefesa que eles pensam que sou. Não, você definitivamente não é isso. Quando Emma foi embora naquela noite, refleti sobre o quanto havia mudado desde que Marcos me abordou pela primeira vez com sua preocupação fraudulenta. 6 meses antes, eu vinha escondendo meus recursos, bancando a viúva modesta, mantendo a discrição. Agora, eu era alguém cujos telefonemas eram retornados imediatamente, cujas preocupações eram levadas a sério e cujos inimigos acabavam em uma prisão federal. Mas o mais importante é que eu me tornei alguém que importava para as pessoas que precisavam de proteção. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. A voz de Carol estava animada. Sylvia, acabamos de ter uma pista sobre o caso federal. Marcos está cooperando. O que ele está dizendo a eles? Tudo: nomes, métodos, locais, contas bancárias. Toda a rede de fraude contra idosos está prestes a entrar em colapso. E em troca, pena reduzida. Ele ainda cumprirá uma pena considerável, mas não os 18 anos completos. Pensei em Marcos em sua cela, finalmente entendendo que ações têm consequências. Quanto tempo? Provavelmente de 8 a 10 anos com bom comportamento. 8 anos. Marcos teria 43 anos quando saísse, com uma condenação federal que o perseguiria para sempre. Isso é aceitável. Tem mais uma coisa. O promotor federal quer te entrevistar sobre a criação de um programa de defesa das vítimas. Que tipo de programa? Treinamento para policiais, recursos para vítimas, apoio jurídico para processos. Eles querem usar o seu caso como modelo. Sorri, pensando no legado de Robert e em como ele me equipou não apenas para me proteger, mas também para proteger os outros. Marque a reunião. Ao desligar, percebi que Marcos Torfield, inadvertidamente, me dera o maior presente possível, um propósito à altura dos meus recursos. Ele tentará roubar minha independência e acabou me dando uma missão. Alguns erros custam mais caro do que outros. Os dele lhe custaram tudo e me deram exatamente o que eu precisava para me tornar perigosa para pessoas como ele.
Decidi que Duches tinha um excelente senso de ironia. O Ministério Público Federal se mostrou diferente da polícia local, mais sério, mais profissional, mais caro. A agente Sara Torres me recebeu com o tipo de respeito normalmente reservado a grandes doadores políticos. Senhora Hartley, o seu caso se tornou nosso padrão ouro para processos por fraude envolvendo idosos. Como assim? A maioria das vítimas fica envergonhada ou confusa demais para reagir com eficácia. Você não só reagiu, como destruiu uma rede criminosa inteira. Eu tinha bons recursos. E você os usou estrategicamente. É isso que queremos discutir. O agente Torres espalhou arquivos sobre a mesa de conferências, fotos, registros financeiros, organogramas mostrando o escopo da operação de Marcos. 39 vítimas em 6 estados. Prejuízo médio de $300 mil por vítima. Danos totais se aproximando de $15 milhões. $15 milhões roubados de idosos que confiaram nos jovens encantadores errados. O que aconteceu com as outras vítimas? A maioria perdeu a independência, as economias e a confiança no próprio julgamento. Vários foram internados em asilos contra a vontade. 3 morreram enquanto seus bens eram sistematicamente roubados. 3 pessoas morreram durante um assalto. O número me atingiu como um golpe físico. O que podemos fazer por elas? Para os mortos, nada. Para os sobreviventes, tudo, se você estiver disposto a ajudar. Que tipo de ajuda? O agente Torres puxou uma pasta grossa com o título Iniciativa de Defesa das Vítimas. Queremos criar um programa que faça por outras vítimas o que você fez por si mesmo: recursos legais, proteção financeira, apoio à persecução criminal. Financiado como combinação de subsídios federais, fundos de confisco de ativos e doações privadas. Doações privadas. Ela estava me pedindo para financiar a justiça para idosos vítimas de fraude. Quanto isso custaria? Início, cerca de $2 milhões. Operações contínuas, talvez $5 milhões anuais. $5 milhões por ano, uma parte significativa da confiança de Robert, mas não o suficiente para impactar minha segurança. E em troca, destruímos sistematicamente todas as operações de fraude contra idosos no país. Pensei nas 3 vítimas que morreram no assalto, nos outros que perderam tudo para predadores como Marcos. Onde eu assino? A papelada levou 3 horas. Quando terminamos, eu era a principal fonte de financiamento para o programa de acusação de fraude contra idosos mais abrangente da história federal. Senhora Hartley, a senhora percebeu que acabou de declarar guerra a uma indústria criminosa multibilionária? Ótimo! As guerras mantêm a vida interessante. Naquela noite, Emma e eu comemoramos o novo programa durante um jantar no restaurante onde Marcos tentou me manipular pela primeira vez. Mãe, você tem certeza de que vai gastar tanto dinheiro com estranhos? Eles não são estranhos. São pessoas que foram alvo de predadores como seu ex-marido. Mas $5 milhões por ano? É menos do que ganho em investimentos. Seu pai construiu essa riqueza para proteger as pessoas. Finalmente estou usando-a como ele pretendia. E se o programa não funcionar? Então construiremos um melhor. Dinheiro só é útil se você o usar para algo que importa. Emma ergueu a taça de vinho. Para fazer os predadores pagarem. Para extingui-los. O programa foi lançado 3 meses depois, com resultados espetaculares. Na primeira semana, iniciamos investigações em 12 estados. No primeiro mês, prendemos 17 pessoas ligadas a redes de fraude contra idosos. Mas a ligação mais satisfatória veio do agente Torres numa manhã de terça-feira. Senhora Hartley, acabamos de prender o antigo mentor de Marcos. O mentor dele? O homem que o ensinou a atingir mulheres idosas. Ele comanda esses esquemas há 20 anos. Seu programa nos deu os recursos para construir um caso contra ele. Qual o nome dele? William Thorfield. Tio de Marcos. Tio do Marcos. O negócio da família era literalmente roubar idosos. Quantas vítimas? Mais de 100, desde a década de 1990. Ele vem destruindo vidas sistematicamente há décadas. E agora? Agora ele enfrenta prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.
Só as acusações federais o manterão preso até a morte. Prisão perpétua por roubar idosos. Finalmente, consequências à altura do crime. Tem mais uma coisa, continuou o agente Torres. Ele quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Cooperação total em troca de uma pena reduzida. Nomes, métodos e localizações de outras redes pelo país. E você está considerando isso? Estamos considerando isso porque as informações dele podem nos ajudar a encerrar operações de fraude contra idosos em 30 estados. Pensei em justiça versus vingança, em proteger futuras vítimas versus punir crimes passados. Aceite o acordo, mas garanta que ele cumpra uma pena considerável. Pelo menos 15 anos, mesmo com cooperação. 15 anos. William Thorfield teria 80 anos quando saísse, supondo que vivesse tanto tempo na prisão. Aceitável. As informações fornecidas por William foram devastadoras para as redes de fraude contra idosos em todo o país. Em 6 meses, nosso programa havia facilitado prisões em 23 estados. As organizações criminosas que se aproveitavam de vítimas idosas por décadas estavam desmoronando como castelos de cartas. Você se tornou a pessoa mais temida nos círculos de fraude contra idosos, Carol me disse durante uma de nossas reuniões. Na verdade, eles estão alertando uns aos outros sobre a importância de se concentrar em viúvas, pois elas podem acabar em outra situação parecida com a da Sylvia Hartley. O que é uma situação Sylvia Hartley? Destruição completa de sua atividade criminosa, processo federal e confisco de bens, o que os deixará falidos. Perfeito. O medo é o melhor impedimento. Fala-se em dar o seu nome à Lei Federal contra fraudes contra idosos. A Lei Hartley. A lei não mexa com viúvas foi mencionada, mas eles acharam que poderia ser muito informal. Pensando em Robert e em como ele ficaria orgulhoso por seu planejamento cuidadoso ter protegido milhares de idosos. Qualquer um dos nomes serve para mim. Naquela noite, sentei-me no meu jardim e li os últimos relatórios do programa. Em um ano, recuperamos mais de 40 milhões de dólares para vítimas de fraude. Mandamos dezenas de predadores para a prisão. Criamos uma rede de proteção que se estendeu por todo o país. Mas o mais importante é que enviamos uma mensagem de que os idosos não eram mais alvos fáceis. O telefone tocou, interrompendo minha reflexão. A voz de Emma estava animada. Mãe, liga o noticiário. Canal 7. Encontrei o controle remoto e mudei para o noticiário local, onde um repórter estava do lado de fora do Tribunal Federal. Em um acontecimento surpreendente, as autoridades prenderam toda a liderança do que estão chamando de a maior rede de fraude contra idosos da história dos Estados Unidos. A investigação, financiada por um doador privado que prefere permanecer anônimo, resultou em acusações contra 43 pessoas em 15 estados. 43 prisões, 15 estados. A rede que havia destruído tantas vidas estava finalmente sendo destruída. Mãe, você está assistindo? Estou observando. Como você se sente? Pensei em Marcos em sua cela, em William Thorfield enfrentando a prisão perpétua, nas centenas de vítimas que finalmente teriam justiça. Parece que o dinheiro do seu pai está sendo usado exatamente como ele pretendia. E como é isso? Transformar viúvas indefesas em inimigas muito perigosas de pessoas que atacam os vulneráveis. Ao desligar, percebi que Marcos Thorfield havia cometido o erro mais caro da história da fraude contra idosos. Ele havia avisado uma viúva que tinha os recursos para revidar e a vontade de destruir qualquer um que a ameaçasse. Mas, mais do que isso, ele despertou em mim algo que eu desconhecia, a determinação absoluta de proteger pessoas que não conseguiam se proteger. Robert me deixou 33 milhões de dólares para que eu me mantivesse segura. Usei esse dinheiro para tornar o mundo mais seguro para todos. Alguns legados valem mais que dinheiro. Este valeu tudo. 2 anos após a condenação de Marcos, sentei-me na minha cozinha e li uma carta que fez meu café da manhã ter gosto de vitória. Era de Patricia Hoffman, a professora idosa que fora a primeira vítima de Marcos. Querida Sylvia, dizia, queria que você soubesse que recuperei minha casa. O Programa Federal de Recuperação de Ativos devolveu tudo que Marcos roubou de mim, além da indenização. Mas, mais do que isso, recuperei minha confiança. Não tenho mais medo de tomar minhas próprias decisões ou confiar no meu próprio julgamento. Obrigada por me mostrar que não precisamos ser vítimas.
A carta de Patrícia foi uma das dezenas que recebi de vítimas de fraude cujas vidas foram restauradas pelo nosso programa. Cada uma delas me lembrou porque a confiança de Robert havia sido usada corretamente não para luxo ou conforto, mas para justiça e proteção. A campainha interrompeu meu reflexo. Abri a porta e encontrei um rosto familiar, o agente Torres, segurando uma garrafa de champanhe e exibindo o maior sorriso que eu já vira desde a condenação de Marcos. Senhora Hartley, precisamos comemorar. O que estamos comemorando? A destruição completa da rede de fraude contra idosos que começou com o seu caso. Ela me seguiu até a cozinha, onde espalhou recortes de jornal pela minha mesa como troféus. Números finais: 67 prisões, 49 condenações. Mais de 80 milhões de dólares recuperados para as vítimas. 80 milhões de dólares devolvidos a idosos que foram roubados por predadores charmosos. E os associados de Marcos? Todos eles foram condenados. Richard pegou 12 anos de prisão. Os advogados foram caçados e condenados à prisão. Até os bancários que ajudaram na lavagem de dinheiro estão enfrentando acusações federais. E as vítimas? 93% recuperaram os bens roubados. Os outros receberam indenização do fundo para vítimas que você criou. 93%. Quase todos os que foram roubados recuperaram o dinheiro. E o próprio Marcos? Ainda na prisão federal, ainda cooperando com as investigações, ainda enfrentando a realidade de que suas escolhas destruíram sua vida e a de dezenas de outras pessoas. Servi 2 xícaras de café, pensando na cadeia de eventos que começara com uma humilhante disposição dos lugares no casamento da minha filha. Algum arrependimento sobre como lidamos com isso? A agente Torres me olhou seriamente. Senhora Hartley, o seu caso mudou a forma como a Polícia Federal aborda a fraude contra idosos. Antes da senhora, tratávamos esses crimes como crimes individuais. Agora, os reconhecemos como organizações criminosas que exigem uma resposta abrangente. O que significa que Marcus Torfield criou acidentalmente o programa de proteção a idosos mais eficaz da história americana. Eu ri, saboreando a ironia. Ele realmente escolheu a viúva errada. Ele escolheu tudo errado: vítima errada, família errada, crime errado, década errada. Tudo em sua abordagem estava catastroficamente errado. E agora? Agora, seu nome é sinônimo de fracasso nos círculos criminosos. Interceptamos comunicações em que redes de fraude alertam especificamente contra o ataque a viúvas por causa do desastre de Torfield. O desastre de Torfield. Marcos se tornou um alerta para outros predadores. O que vem a seguir para o programa? Expansão. Estamos treinando autoridades policiais locais em mais 20 estados. Estamos criando centros de defesa das vítimas nas principais cidades. Estamos desenvolvendo sistemas de alerta precoce para identificar alvos em potencial antes que predadores os encontrem. Financiado como? O programa agora é autossustentável por meio do confisco de bens de criminosos condenados. Seu investimento inicial criou um sistema de proteção permanente. Autossustentável. O dinheiro de Robert havia comprado proteção permanente para idosos vulneráveis. Há alguma nova ameaça da qual devemos estar cientes? Sempre. Mas agora estamos caçando-os em vez de esperar que as vítimas denunciem os crimes. Depois que o agente Torres foi embora, liguei para Emma para contar a boa notícia. Mãe, você percebeu que virou uma lenda, né? Como assim? Eu estava no supermercado ontem e ouvi 2 senhoras idosas conversando sobre a viúva que reagiu. Elas estavam discutindo seu caso como se fosse um filme de super-heróis. Eu dificilmente sou um super-herói. Você é uma pessoa que estava sendo alvo de predadores. Você provou que idosos não precisam ser vítimas. Eu tinha vantagens que a maioria das pessoas não tem. Você tinha o dinheiro do Robert, sim. Mas também tinha algo que o dinheiro não pode comprar. O que é isso? A coragem de lutar quando todos esperavam que você se rendesse. Naquela noite, caminhei pela casa, pensando em como minha vida havia se tornado diferente. 2 anos antes, eu desempenhava o papel de viúva modesta, escondendo meus recursos, mantendo a cabeça baixa. Agora, eu era alguém cujas opiniões importavam para promotores federais, cujos telefonemas eram retornados por senadores, cujo exemplo inspirava outros idosos a resistir à manipulação.
Mas o mais importante é que eu me tornei alguém que importava para as pessoas que precisavam de proteção. O telefone tocou. A voz de Carol estava animada. Silvia, acabei de falar com o Ministério Público Federal. Eles querem te indicar para uma condecoração presidencial por serviço público. Que tipo de prêmio? A Medalha da Liberdade, por suas contribuições à proteção dos idosos e à justiça criminal. A Medalha da Liberdade, a mais alta condecoração civil do país. Parece um exagero para me proteger do ex-marido da minha filha. Não é exagero criar um programa que protegeu milhares de idosos americanos de predadores financeiros. Pensei na carta de Robert, na confiança que ele tinha na minha capacidade de usar seus recursos com sabedoria, no fundo de combate que ele havia criado especificamente para lutar contra pessoas como Marcos. Aceitar o prêmio exigirá aparições públicas? Provavelmente. A cerimônia na Casa Branca, entrevistas na mídia, palestras. Então eu farei isso. Se a minha visibilidade ajudar outras vítimas a encontrar coragem para revidar, vale a pena a exposição. Só mais uma coisa. Eles querem que a Emma compareça à cerimônia. Por que Emma? Porque a coragem da sua filha em escolher a justiça em vez de mentiras confortáveis é parte do que tornou este programa possível. A coragem de Emma. Ela havia perdido o marido, mas ganhou algo mais valioso, a certeza de que escolher a verdade em vez de uma mentira conveniente. Vou perguntar a ela. Silvia, posso te contar uma coisa pessoal? Claro. Quando comecei a advogar por direitos dos idosos, há 20 anos, nunca imaginei que veria o dia em que os predadores teriam medo de suas vítimas em potencial. Vocês mudaram toda a dinâmica. O dinheiro do Robert mudou a dinâmica. Eu simplesmente o usei corretamente. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Foi você quem o transformou em uma arma para a justiça. Ao desligar, percebi que Marcos Torfield havia me dado o maior presente imaginável, um propósito à altura dos meus recursos e uma missão que honrava a memória de Robert. Ele tentou roubar minha independência e, em vez disso, me deu um motivo para lutar pela independência de todos. Alguns erros criam exatamente o oposto do resultado pretendido. Marcos pretendia me tornar indefeso. Em vez disso, ele me tornou incrivelmente perigoso para pessoas como ele. E esse perigo duraria o resto da minha vida, financiado pela confiança de Robert e motivado pela consciência de que idosos mereciam proteção, não predação. A cerimônia da Medalha da Liberdade estava a 6 meses de distância. Eu tinha 6 meses para descobrir como usar aquela plataforma para deixar os predadores ainda mais amedrontados com suas potenciais vítimas. Seriam 6 meses muito produtivos. A cerimônia na Casa Branca aconteceu em uma manhã fresca de outubro, que parecia a vitória destilada no clima. Emma e eu estávamos sentados no Salão Leste, cercados por outros agraciados com a Medalha da Liberdade, cientistas, artistas, líderes dos direitos civis e uma viúva que acidentalmente havia iniciado uma guerra contra a fraude contra idosos. Senhora Sylvia Hartley, anunciou o presidente, por suas extraordinárias contribuições à justiça criminal e à proteção dos idosos, demonstrando que cidadãos comuns podem alcançar resultados extraordinários quando se recusam a aceitar a injustiça. Enquanto caminhava em direção ao pódio, pensei em Marcos Torfield sentado em sua cela de prisão, provavelmente assistindo à cerimônia na televisão e percebendo toda a extensão de seu erro catastrófico. Obrigada, senhor presidente. Há 2 anos, eu era viúva e tentava viver em silêncio e evitar problemas. Aprendi algo importante: os problemas não te evitam só porque você os trata com educação. Risadas percorreram a distinta plateia. Quando alguém tentou roubar minha independência sob o pretexto de proteção, descobri que a melhor defesa contra predadores é se tornar um predador mais perigoso. Os aplausos foram estrondosos. Esta medalha não me pertence somente a mim. Pertence a todos os idosos a quem já foi dito que são velhos demais para tomar suas próprias decisões, confusos demais para administrar suas próprias vidas, vulneráveis demais para proteger seus próprios interesses. Olhei diretamente para as câmeras de televisão. Para qualquer um que ataque idosos, estamos de olho. Somos organizados, temos bons recursos e estamos muito, muito bravos. Encontrem outra área de atuação. A ovação de pé durou 3 minutos. Após a cerimônia, Emma e eu comemoramos no bar do hotel, cercados por agentes do serviço secreto e outros condecorados. Mãe, você acabou de ameaçar criminosos em rede nacional?
Eu prometi consequências a eles. Há uma diferença. O presidente pareceu impressionado. Ótimo! O apoio presidencial torna nosso financiamento mais seguro. O que vem a seguir? Em seguida, usaremos esta plataforma para expandir o programa internacionalmente. A fraude contra idosos é global. Nossa resposta também deve ser. A atenção da mídia durante a cerimônia foi extraordinária. Em uma semana, dei entrevistas para todas as principais redes de notícias, vários veículos internacionais e 3 documentaristas. Cada entrevista transmitia a mesma mensagem: idosos não eram mais alvos fáceis, e predadores que pensassem diferente enfrentariam destruição sistemática. A resposta foi imediata e satisfatória. Autoridades policiais de 12 países entraram em contato com nosso programa, solicitando assistência em seus próprios casos de fraude envolvendo idosos. Mas o telefonema mais satisfatório veio do agente Torres. Senhora Hartley, estamos presenciando algo sem precedentes. O que é isso? Os relatos de fraude contra idosos caíram 60% em todo o país, não porque menos crimes estejam sendo cometidos, mas porque menos pessoas estão tentando fazê-los. O medo é um excelente impedimento. É mais do que medo. A informação se espalhou por redes criminosas de que atacar idosos agora traz riscos inaceitáveis. Que tipo de risco? Processo federal, confisco de bens e a possibilidade de enfrentar uma situação como a de Sylvia Hartley. Eu me tornei uma ameaça sobre a qual os criminosos alertavam uns aos outros. A tentativa de Marcos de me vitimizar me transformou no pesadelo de qualquer predador. Alguma ameaça específica contra mim? Nenhum confiável. A maioria dos criminosos é inteligente o suficiente para perceber que atacar você derrubaria todo o peso da Polícia Federal. E os que não são tão inteligentes? Eles aprenderão da maneira mais difícil que alguns alvos revidam com recursos ilimitados. Naquela noite, sentei-me no meu jardim e li cartas de vítimas de fraude cujas vidas tinham sido restauradas pelo nosso programa, professores que tinham recuperado as suas pensões, veteranos que tinham recuperado os seus pagamentos por invalidez, viúvas que tinham recuperado a sua independência. Cada carta me lembrava que a confiança de Robert estava sendo usada exatamente como ele pretendia, para proteger pessoas que não conseguiam se proteger. O telefone tocou. A voz de Carol estava animada. Sylvia, o Congresso quer realizar audiência sobre prevenção de fraudes contra idosos. Eles querem que você testemunhe. Sobre o quê? Sobre a criação de um programa federal permanente baseado no nosso modelo. Eles estão considerando uma legislação que tornaria a fraude contra idosos um crime federal punível com prisão perpétua. Prisão perpétua por roubar idosos. Finalmente, consequências à altura do dano. Quando querem que eu testemunhe? Mês que vem. Comissão do Envelhecimento. Audiência plenária no Senado. Cobertura televisiva nacional. Perfeito. É hora de tornar este programa permanente. Tem mais uma coisa. A audiência de liberdade condicional de Marcos está marcada para a mesma semana. A audiência de liberdade condicional dele? Ele cumpriu 5 anos. Tecnicamente elegível para liberação antecipada com bom comportamento. Sorri, pensando no momento. Terei a oportunidade de falar na audiência dele? Declaração de impacto da vítima? Sim. Você poderia argumentar contra a libertação dele. Ótimo. Tenho algumas coisas a dizer sobre a reabilitação de Marcus Torfield. A audiência no Senado estava marcada para terça-feira. A audiência de liberdade condicional de Marcos foi na quinta-feira. Eu tinha uma semana para preparar o depoimento que consolidaria o programa federal e garantiria que Marcos permanecesse exatamente onde deveria estar. Seria uma semana muito corrida. Mas, ao olhar ao redor do meu jardim, pensando no legado de Robert e na guerra que ele havia financiado, percebi que nunca estive tão preparado para a batalha. Marcus Torfield passará 5 anos na prisão aprendendo que ações têm consequências. Ele estava prestes a aprender que algumas consequências duram para sempre. O Conselho de Liberdade Condicional estava prestes a se reunir com uma viúva que havia passado 5 anos construindo um programa de justiça criminal projetado especificamente para destruir pessoas como Marcos. Isso seria educativo para todos os envolvidos, especialmente para Marcos.
A sala de audiências do Senado parecia uma catedral da justiça, com colunas de mármore e câmeras de televisão suficientes para transmitir meu depoimento a todos os predadores em potencial nos Estados Unidos. Sentei-me à mesa das testemunhas, vestindo minha melhor armadura, um terno azul marinho que sussurrava autoridade e os brincos de diamante que Robert me dera em nosso 40º aniversário. Senhora Hartley, começou o senador Williams, a senhora criou o programa de prevenção de fraudes contra idosos mais bem-sucedido da história americana. Como uma viúva aposentada se tornou a maior especialista do país em proteção aos idosos americanos? Virei especialista ao me recusar a ser vítima, senador. Quando alguém tentou roubar minha independência, decidi garantir que isso nunca acontecesse com mais ninguém. Conte-nos sobre a abordagem do seu genro. Expliquei a eles a manipulação sistemática de Marcos, a conexão familiar, a falsa preocupação, o cronograma urgente, os documentos elaborados para roubar o controle da minha vida. Ele me escolheu porque achava que eu era indefesa, isolada e crédula. Ele estava errado em todos os aspectos. O que fez você revidar quando a maioria das vítimas não o faz? Meu marido me deixou recursos para me proteger, mas, mais importante, ele me deu permissão para ser perigosa para pessoas que atacam os vulneráveis. A sala de audiências estava silenciosa, exceto pelo clique das câmeras. Perigoso como? Perigoso o suficiente para destruir empreendimentos criminosos que têm como alvo idosos. Perigoso o suficiente para enviar dezenas de predadores para prisões federais. Perigoso o suficiente para que os criminosos agora alertem uns aos outros sobre os riscos de atacar viúvas. O senador Shea inclinou-se para a frente. O que o senhor diria aos idosos americanos que se sentem vulneráveis a esses esquemas? Olhei diretamente para as câmeras de televisão, sabendo que em algum lugar Marcos estava assistindo da sua cela. Eu diria que vulnerabilidade é uma escolha. Você pode escolher ser indefeso ou pode escolher ser aterrorizante para as pessoas que querem te machucar. Eu recomendo aterrorizante. Os aplausos foram ensurdecedores. Que mudanças legislativas você recomendaria? Torne a fraude contra idosos um crime federal punível com prisão perpétua. Torne-a tão cara e perigosa que nenhum criminoso racional a tentaria. A prisão perpétua parece severa. Senador, roubar a independência de um idoso é uma pena perpétua para a vítima. A punição deve ser condizente com o crime. A audiência durou 4 horas. Quando terminou, eu havia efetivamente escrito o projeto de lei federal permanente que protegeria os idosos americanos por gerações. 2 dias depois, eu estava sentado em uma sala diferente, menor e mais sombria, onde Marcus Torfield enfrentaria um conselho de liberdade condicional que determinaria se ele passaria a próxima década na prisão ou em liberdade. Marcus entrou com roupas de presidiário, parecendo mais velho, mais magro, diminuído. 5 anos de prisão federal haviam desfeito sua aparência polida, revelando o predador desesperado por baixo. Seu advogado apresentou os argumentos padrão: prisioneiro modelo, programas de reabilitação, remorso por suas ações. Então chegou a minha vez. Membros do conselho, 5 anos atrás, Marcus Torfield me atacou porque pensou que eu era uma viúva indefesa com bens modestos que ele poderia roubar. Ele estava catastroficamente errado em ambos os casos. Abri minha pasta e espalhei documentos financeiros sobre a mesa. O Sr. Torfield não estava mirando em ativos modestos. Ele estava tentando roubar 33 milhões de dólares de uma viúva que tinha recursos para destruí-lo. Os olhos dos membros do Conselho de Liberdade Condicional se arregalaram. E eu o destruí. Sua operação criminosa foi desmantelada. Seus cúmplices foram processados. Suas vítimas recuperaram os bens roubados. Seu nome se tornou sinônimo de fracasso nos círculos criminosos. O rosto de Marcus ficou branco. Mas a verdadeira questão não é o que eu fiz ao Sr. Torfield. A questão é se ele aprendeu alguma coisa com a experiência. Olhei diretamente para Marcus, que me encarava com o mesmo ódio que eu vira em sua sentença. Sr. Torfield, o senhor aprendeu que idosos podem revidar? Seu advogado sussurrou com urgência em seu ouvido, mas Marcus não resistiu e respondeu: aprendi que algumas pessoas têm mais dinheiro do que merecem. A sala ficou em silêncio. Depois de 5 anos na prisão, Marcus ainda estava ressentido por não ter conseguido roubar minha herança. E é por isso, membros do conselho, que o Sr. Torfield deve cumprir a pena integralmente. Ele não está reabilitado.
Ele só está com raiva porque a vítima tinha dentes maiores do que ele esperava. O Conselho de Liberdade Condicional deliberou por 27 minutos. Senhor Torfield, sua liberdade condicional foi negada. O senhor cumprirá sua pena integralmente. Sua próxima audiência de liberdade condicional será em 3 anos. Mais 3 anos. Marcos teria 46 anos quando saiu, com uma condenação federal que o perseguiria para sempre. Enquanto levavam para longe, ele olhou para mim uma última vez. Isso não acabou. Sorri docemente. Sim, é. Do lado de fora da sala de audiências, Emma me esperava com champanhe e o maior sorriso que eu já vira desde a condenação inicial de Marcos. Como está se sentindo, mãe? Completo. Marcos continua preso. O programa federal está se tornando permanente, e idosos em todo o país estão mais seguros porque um predador cometeu o erro de mirar na viúva errada. E o programa sobreviverá a nós dois. A confiança de Robert criou um sistema de proteção permanente que caçará predadores muito depois de eu partir. Nós dirigimos para casa, passando pela cidade onde a guerra tinha começado, pelo restaurante onde Marcos tentou me manipular pela primeira vez, pelo tribunal onde ele foi condenado, pelo hotel onde Emma decidiu escolher a verdade em vez de mentiras confortáveis. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você está feliz com o resultado? Pensei na carta de Robert, na confiança dele na minha capacidade de proteger a mim mesma e aos outros, nos 33 milhões de dólares que se tornaram uma arma para a justiça. Estou orgulhosa. Estou satisfeita. Sou grata por seu pai ter me dado as ferramentas para revidar. E Marcos? Marcos me deu o maior presente possível, um propósito que correspondia aos meus recursos. Como assim? Ele tentou roubar minha independência e acidentalmente me deu a missão de proteger a independência de todos. Ao entrarmos na minha garagem, percebi que o círculo estava completo. 2 anos antes, eu era uma viúva modesta escondida atrás de arranjos de flores. Esta noite, eu era uma condecorada com a Medalha da Liberdade que declarou guerra a uma categoria inteira de criminosos e venceu. Marcos Torfield aprendeu tarde demais que algumas viúvas não apenas mordem de volta, mas também mordem com financiamento federal, recursos ilimitados e a determinação absoluta de proteger pessoas que não conseguem se proteger. A guerra havia acabado. A justiça havia vencido. E em algum lugar numa prisão federal, Marcos Torfield estava aprendendo que alguns erros duram para sempre. Os 33 milhões de dólares de Robert compraram a lição mais cara da história criminal americana: nunca subestime uma viúva com recursos ilimitados e um advogado muito bom. Algumas lições valem cada centavo. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.